Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara e a nossa Mãe Águila 4108 e aos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. Desta vez para estar aqui para falarmos de, como eu disse ontem, dos nossos irmãozinhos, dos espíritos sofredores. Pois é, salve Deus. Salve Deus. O sofredor, o espírito sofredor é, portanto, um espírito que todos nós já sabemos. É um espírito desencarnado que permanece no plano físico, no plano da Terra, nos submundos que circundam a superfície, e desta forma chama-se também um espírito errante ou alma, muitas das vezes, dependendo de cada um, alma do outro mundo. E outros nomes, por aí vai, outros nomes que muitas das vezes as superstições e as crenças de cada um os denominam. A sua situação é muitas das vezes análoga à de uma pessoa marginalizada. O que é uma pessoa marginalizada? É uma pessoa sem endereço, sem um emprego, sem uma casa fixa, no plano em que vivemos, no planeta Terra. Então não existe, desta forma também para esses irmãos, para esses irmãozinhos, para o sofredor, não existe a luz solar, não existe o som e outras formas energéticas do plano físico. Aí, dessa forma, ele se liga a outros espíritos físicos nas mesmas condições e forma com eles grandes falanges, até legiões. E o tempo de permanência nessa situação, ela é conforme o destino de cada um, que poderá ir até à exaustão dos seus compromissos, muitas das vezes, ou dos seus resgates no sistema crístico. Então, desta forma, nas suas múltiplas manifestações mediúnicas, ele se alimenta das energias subtis e fluídicas dos seres humanos, do nosso ectoplasma, do ectoplasma colhido, muitas das vezes também de plantas, animais, trabalhos inclusive em outras linhas, nas macumbas e muitas outras fontes ainda desconhecidas dos seres físicos. Então, dessa forma, possui um peso molecular que é muito variável com a sua densidade. E quando doutrinado e fluidificado a um ponto ideal, estável, então adquire uma leveza suficiente para ser magneticamente levado para os postos de socorro espirituais. Ele, salve Deus, ele se liga ao ser humano pela gradação vibracional e só encontra acesso quando
a vibração do encarnado, do ser físico, desce até à sua. Desta forma é possível a sua influência, mas a sua influência também é neutralizada pelo mecanismo biológico em seu contexto psicofísico, porque essa relação analógica, muitas das vezes aos fatores simbióticos do ser físico, nós respiramos micróbios, muitas impurezas e desta forma os neutralizamos com o nosso mecanismo de defesa. Se esse mecanismo enfraquece, então ficamos doentes da mesma forma. Se o nosso padrão vibratório é baixo, nós somos tomados, carregados e emanados por esses espíritos. Esse mecanismo determina muitas das vezes a posição voluntária de cada ser humano, porque ele é responsável pelo seu padrão e pela sua consequência, pela campanha em que vive a cada momento de sua vida. E desta forma o Evangelho, segundo o Espiritismo até, é um manancial de lições a esse respeito, pois nele encontramos inúmeras citações de problemas de passagem e redenção de sofredores. A mais notável que eu me lembro assim na altura é aquela em que Jesus dá passagem a uma legião de espíritos através de uma manada de porcos. Naquele tempo havia tantos espíritos desencarnados ainda na Terra, que era comum um homem, um ser físico, ser portador de mais do que um espírito. Havendo casos em que muitos espíritos habitavam o mesmo corpo, como eu em cima frisei esse caso de Jesus. Então, o sistema crístico adequado e aos 2000 anos que se sucederam ao nascimento de Jesus, que parece que foi ontem, não é? Que parece que todos queríamos estar nessa era, mas muitos de nós tivemos. Então incluiu a organização das casas transitórias. E já no tempo do grandioso mestre, elas entraram em funcionamento de muita flexibilidade e muitas das vezes previsto para as mais variadas situações. Desta forma, o sistema foi se espalhando por todo o planeta, tomando as aparências mais diversas conforme as épocas e os lugares. Assim, nasceram muitas religiões, doutrinas. Muitas religiões doutrinárias e muitas práticas esotéricas em cujas raízes se concentra sempre a base do sistema mediúnico na doutrina de hoje. O sistema se chama muitas das vezes sessão espírita, trabalho
o trabalho de irmão sofredor, passagem na sessão da doutrina e por aí vai. É preciso que se note, entretanto, que o mediunismo independente no seu mecanismo básico de um trabalho organizado, os socorristas espirituais se aproveitam de qualquer circunstância humana, principalmente reuniões de pessoas para fazerem a passagem dos espíritos sofredores sob a sua responsabilidade. Nesse caso, qualquer ser humano atua como médium, mesmo muitas das vezes sem saber. Mas o sistema só funciona em sua plenitude quando, sob as luzes do Evangelho, a técnica da passagem é acessível a qualquer um. Porém, a moral e as razões mais profundas somente são do domínio de pessoas evangelizadas e também é natural que em épocas de transição como é a nossa, a necessidade de trabalho seja maior. Então, desta forma, cumpre notar que se torna muito difícil, se não impossível, qualquer doutrina religiosa evoluir sem a preocupação com os irmãozinhos, esses irmãos sofredores. Esses asfixiam os grupos, muitas das vezes, pelo simples facto dos seus componentes serem humanos e possuírem, quer gostemos, quer não, possuirmos os nossos plexos epigástricos, o nosso sol interior. E desta forma, eu ainda vou dar continuação noutro vídeo, porque, salve Deus, este está com 12 minutos, é pouco, mas eu vou falar do mesmo noutro vídeo, tá? Desejando a todos boa sorte e um resto de dia agradável. Salve Deus e graças a Deus.